Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de física. Bom, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre o movimento uniformemente variado, ou seja, o move. Lembrando que esse movimento aqui é um movimento determinístico, é um movimento onde a gente consegue modelar o comportamento do movimento através de equações. É um movimento previsível. Pois bem, então, movimento uniformemente variado. Move. O que é um movimento uniformemente variado? É aquele movimento que a velocidade varia, mas ela varia de qualquer forma ou ela varia de uma forma uniforme? Ela varia de maneira uniforme. Então ela não varia de qualquer forma, ela varia de maneira uniforme. Por isso que fala movimento uniformemente variado. Então vamos lá, as principais características que esse movimento possui são essas aqui. Então primeiro, a velocidade aqui ela é constante ou ela varia? A velocidade ela varia, tá certo? Agora, qual é a grandeza responsável pela variação de velocidade em um movimento? É a aceleração. Então, se alguém perguntar para você qual que é a grandeza que mede como que a velocidade de um movimento varia, essa grandeza é a aceleração. Então, a aceleração aqui, como a velocidade varia de maneira uniforme, quer dizer então que a aceleração ela é uma grandeza constante. Então, essas aqui são as duas principais características do movimento, tá? Então a velocidade varia e a aceleração é constante. Eu vou começar aqui mostrando para vocês a grandeza aceleração, porque a grandeza aceleração vai ser a grandeza cuja equação vai definir todas as 5 equações que a gente vai ver aqui no movimento uniformemente variado. Então vamos lá então. Então como nós falamos ali inicialmente, né, a aceleração é a grandeza que define como que a velocidade varia. Pois bem, como que a gente calcula, como que a gente mensura essa aceleração? Simples, ó. A aceleração é a razão de ΔV sobre ΔT, onde esse ΔV é a variação da velocidade e o ΔT é a variação do tempo. Pois bem, assim como definido lá no estudo do movimento uniforme, quando a gente viu que a velocidade tinha 2 tipos, aqui também a aceleração ela possui 2 tipos. Então nós temos aqui uma aceleração que é chamada de aceleração escalar média, certo? A aceleração escalar média é simplesmente a razão de ΔV sobre ΔT. Olhe que eu estou chamando a aceleração de aceleração escalar média. Mas como eu estou falando aqui aceleração escalar, é porque me interessa nesse momento só uma característica da aceleração, que é o módulo. Por que só uma característica me interessa nesse momento? Porque eu estou estudando só como que é mensurado esse módulo, porque na realidade a aceleração não é um escalar, tá? A aceleração é uma grandeza vetorial, mas eu estou falando aqui escalar porque eu estou estudando apenas o módulo dela. Então a aceleração média está aqui, ó, essa é a expressão, tá bom? ΔV sobre ΔT. Só que tem movimentos que a velocidade não varia de forma uniforme, às vezes a velocidade varia mais, menos, fica constante. Então quer dizer que essa aceleração pode não ser constante. Se ela não é constante, ela possui um valor a cada intervalo de tempo. Se ela possui então um valor a cada intervalo de tempo, eu posso ter nesses movimentos, simplesmente chamar de movimentos variados, uma aceleração instantânea. Como que você mensura essa aceleração instantânea? Simples, ó, a aceleração instantânea de um movimento é a mesma expressão, tá? É ΔV sobre ΔT. Porém, como é uma aceleração num instante, você vai pegar um intervalo de tempo bem pequenininho. Um intervalo de tempo tão pequeno que tende a zero. Então, é a razão de ΔV por ΔT quando o limite desse ΔT for tão pequeno que ele tender a zero. Então, quando o limite de ΔT tender a zero, você está calculando a aceleração instantânea e não a aceleração média, tá bom? Como aqui no movimento uniformemente variado a aceleração é sempre constante, qual que é a relação que existe entre essas duas? Essas duas são iguais. Então a aceleração escalar média é igual à aceleração escalar instantânea. Isso aqui é válido para apenas o movimento uniformemente variado, o move. Se for um movimento variado, as duas são diferentes. Tá bom? Essa aqui é diferente daquela, tá bom? Então, essa é o primeiro conceito que nós devemos ter sobre o movimento, da aceleração. Agora, como que são dadas as outras equações? As outras equações do move, do movimento uniformemente variado, todas elas derivam
da aceleração. Tá certo? Então vamos lá. Como que comporta a aceleração nesse move? Que equação que ela faz aparecer? A primeira equação que eu vou mostrar que deriva dessa aqui é a equação a equação horária da velocidade. Então vamos lá. Como que é a equação horária da velocidade? A equação horária da velocidade, ela deriva da equação da velocidade, da aceleração. Então olha só, temos aqui a equação, ó, aceleração é igual a ΔV sobre ΔT. Se você abrir essa equação, vai ficar assim, ó. O ΔV é a velocidade final menos a velocidade inicial. O ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Pois bem, quando eu estou aferindo o movimento, via de regra o tempo inicial vale zero. Então, se esse T0 for igual a zero, vai sobrar para mim simplesmente essa equação aqui, ó. V menos V0 dividido por T menos 0 é T. Se você pegar essa equação aqui e isolar o V, vai ficar assim, ó, o T está dividindo, passa para cá multiplicando, então vai ficar assim, ó, AT, o V0 está subtraindo, passa para cá somando, mais V. Então V é igual a V0 mais AT. Ou, via de regra, a literatura da física apresenta essa equação assim, ó, V é igual a V0 mais AT. Pronto, ó, essa aqui é uma primeira equação que deriva da equação da aceleração. Como que é o nome dessa equação? Essa equação tem um nome. Essa equação é chamada de equação horária da velocidade. Por que ela é chamada de equação horária da velocidade? Ela é chamada de equação horária da velocidade porque ela mostra como se comportam essas duas variáveis, o tempo em função da velocidade. Por isso que fala a equação horária, a primeira variável é o tempo, da velocidade. O tempo é a variável independente e a velocidade é a variável dependente. Pois bem, se você olhar nessa equação, quem são os elementos que aparecem aqui? Ó? O V é a primeira variável, que é quem? A velocidade. O V é a velocidade. E o T é a outra variável, que é o tempo. Essas aqui são as duas variáveis, o V e o T. Quem que é o V0? O V0 é uma constante que é exatamente quem? A velocidade inicial. É o primeiro valor de velocidade em que o movimento começa. E o A é uma outra constante também, que no caso é a aceleração. A aceleração, tá certo? Então, essas duas últimas aqui são constantes e essas duas são as variáveis. Como as duas variáveis são V e T, como que é o comportamento matemático dessas variáveis? Se você olhar aqui, ó, o expoente das duas vale 1. Então, se o expoente das variáveis vale 1, quer dizer que é um comportamento linear. Ou seja, as duas obedecem novamente à equação do primeiro grau. Qual que é a equação reduzida do primeiro grau? Não é essa aqui, ó? Y é igual a x mais b. Quando a gente pega uma equação do primeiro grau e plota ela no gráfico, vamos ver que tipo de comportamento que eu tenho? Então, olha só, se eu plotar essa equação aqui, ó, no gráfico, perceba que eu tenho aqui, ó, no lugar do eixo x, que é o termo independente, eu vou ter o tempo, e aqui no eixo y eu vou ter a velocidade, que é a variável dependente do tempo. Pois bem, como é uma equação do primeiro grau, eu posso plotar isso no gráfico de duas maneiras. Ela pode ser uma função assim, ó, uma função decrescente, ou ela pode ser uma função assim, ó, uma função crescente. Qual é a análise que eu posso fazer disso? Quando você tiver aqui uma função crescente, o que está acontecendo aqui? Na medida em que o tempo está passando, a velocidade está aumentando ou está diminuindo? A velocidade está aumentando. Quando a velocidade está aumentando, a gente fala que o movimento é um movimento que acelerado. Então, o que é um movimento acelerado? É aquele em que o módulo da velocidade aumenta. Eu falei módulo porque se eu colocasse essa reta um pouquinho mais para baixo, eu teria valores de velocidade negativa. Mas a gente sempre analisa em módulo. Então, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Tá certo? Se eu olhar aqui para o movimento acelerado, eu consigo estabelecer um aspecto aqui, ó, com o coeficiente angular. Porque lembra, quem que é esse termo aqui, ó, o termo isolado da equação? O termo isolado da equação é o coeficiente linear, que é o ponto que corta o eixo y. O que é o coeficiente linear nessa equação? É a velocidade inicial.
Quem que é o termo A? O termo A é o coeficiente angular, ou seja, é a tangente da inclinação. Quando a equação ela é crescente, a tangente da inclinação é positiva. Então o movimento vai ser acelerado aqui, ó, quando a velocidade for o quê? For positiva. Então nesse primeiro momento aqui, ó, a aceleração é positiva, logo a reta é o quê? Crescente. Agora olha o que acontece com essa outra reta aqui, ó. Essa reta aqui, ó, é uma reta decrescente. Se essa... Bom, então só retomando, teve um pequeno corte no vídeo aí, é porque a minha câmera ela faz algumas pausas e às vezes as pausas acontecem no meio da aula. Então eu tinha mostrado que as retas podem ser crescente ou decrescente. Quando você tem uma reta crescente, a aceleração é positiva. Quando você tem uma reta decrescente, a aceleração é negativa e o movimento é retardado. Faça essa anotação e houve uma pequena pausa, um pequeno corte no vídeo aí, mas faça essa anotação, porque agora a gente vai falar de um outro da continuidade aqui do movimento. Bom, então olha só, gente, quando a gente tem então essa equação horária da velocidade plotada no gráfico, o que eu posso analisar aqui? Ó? Essa equação, essa reta pode ser então crescente ou decrescente. Eu vou pegar um exemplo aqui, ó, onde ela é crescente, poderia ser também um exemplo onde ela é decrescente, tá bom? Então funciona assim, ó. Existe uma regra aqui, ó, que é válida para qualquer movimento, que é o seguinte: toda vez que você tiver um gráfico que representa o comportamento da velocidade em função do tempo para o movimento, isso serve para qualquer movimento, certo? Você tem um gráfico com a equação matemática plotada aqui, ó, que representa o comportamento da velocidade em função do tempo. Essa regra aqui fala o seguinte, ó: a área do gráfico, ela será numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel naquele intervalo de tempo. Então é regra. Se você pegar então e calcular a área do gráfico no intervalo de tempo qualquer, a área desse gráfico é numericamente igual ao espaço. Então se você pegar esse tempo aqui, ó, sei lá, daqui até aqui o tempo variou, sei lá, de 0 até um tempo t aqui, ó. E a velocidade variou de um valor inicial v0 até um valor final aqui. A equação continua aqui, ó, de um valor v0 até v. Se você calcular essa área aqui, gente, aqui tem uma área, tá vendo? Existe aqui uma área, essa figura possui uma área. Se você calcular a área dessa figura, vai ser numericamente igual a quê? Numericamente igual ao espaço percorrido pelo móvel. Então aqui você tem uma área, então vamos lá. Como que você faz para calcular essa área? Existem dois caminhos para calcular essa área, para obter aqui uma nova equação, que é chamada de equação horária do espaço. Eu vou mostrar aqui um caminho e você em casa vai tentar fazer outro caminho. Bom, você está vendo que essa figura aqui é uma figura clássica, que você conhece muito bem, é um trapézio. Como que calcula a área de um trapézio? É a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Então você pode calcular essa área da seguinte maneira. Eu vou mostrar aqui o primeiro caminho, esse aqui, ó. Então a área, que é igual ao espaço, seria a base maior, que é a velocidade final, v, mais a base menor, que é a velocidade inicial, v0, vezes a altura, que é o tempo d, dividido por 2. Esse caminho aqui, ó, vai chegar na equação horária do espaço. Eu vou deixar isso aqui para você tentar fazer em casa, tá? Tenta desenvolver essa equação aqui. Aí só um detalhe. Aqui, gente, ó, onde tem o v, quem que é esse v aqui? Ó? O v é a velocidade final, a equação horária da velocidade. Então, na onde tem esse v, você vai substituir por essa equação aqui, ó. V é igual a v0 mais at. Se você colocar esse v, arrancar o v e botar v0 mais at e desenvolver a equação, vai chegar na equação horária do espaço. Eu vou mostrar um outro caminho para vocês, que também chega na mesma coisa, que é o seguinte, ó. Então, esse espaço aqui, ó, ele é numericamente igual à área. Agora é o seguinte, ó, quando a gente está calculando a área de um gráfico, você estuda isso no cálculo, a área ela é igual à integral da função matemática. Então, esse espaço aqui, que é a área, vai ser a integral da função da velocidade no tempo. Ou seja, é a integral de quem? De vt, que é a velocidade, a função horária da velocidade, na variável tempo. É a integral de vt dt.
com o tempo variando no intervalo de t0 igual a 0, que partiu do início, ao tempo variando no espaço, num tempo final, t igual a t, certo? Então, se eu calcular também essa integral, eu também vou conseguir chegar aí na equação horária do espaço. Então, vou mostrar aqui esse segundo caminho aqui, tá? Só dividindo aqui, ó. Só dividir. Então, vou mostrar esse caminho aqui para você. Então, vai ficar assim, ó, o nosso espaço o espaço é igual a integral de VT dt. Esse VT eu conheço. Como que a gente modelou aqui a velocidade em função do tempo? Essa equação aqui, ó, V0 mais AT. Então, onde tem VT, eu vou colocar a própria equação, que é V0 mais AT dt, tá certo? Eu posso abrir essa equação aqui, ó, dentro da integral e separar, então. Então, se eu for multiplicar lá dentro, não vai ficar para mim isso aqui. Então, a integral de quem? De V0 dt mais o quê? AT dt. Eu posso separar essa integral aqui da seguinte forma. Então, vai ficar assim, ó, o espaço é igual à integral da soma, é a soma das integrais. Então, isso aqui é a mesma coisa da integral de quem? De V0 dt mais a integral de quem? De AT dt. Pois bem, então esse meu espaço vai ser igual a, resolvendo a integral, ó, o V0 é uma constante, sai da integral então, V0, integral de dt é o próprio t, mais o a é uma constante, sai da integral, é a, aí sobrou lá dentro uma integral bem simples, ó, t dt. Quanto que é a integral de t dt? Soma o expoente com 1, divide por 2. Então o expoente é 1, 1 mais 1 é 2, divide aqui embaixo pelo novo expoente, que é 2. Pronto, ó, ficou para mim essa equação aqui, ó. Então ΔS, que é um espaço, é igual a quanto? V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esse ΔS é o espaço final menos o espaço inicial, ou seja, S menos S0. Se eu colocar isso aqui no lugar de ΔS, vai ficar para mim essa equação aqui então, ó, V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Esse S0 está subtraindo, passa para lá somando. Então, sobrou para mim essa equação aqui, ó, S é igual a S0 mais V0t mais A t ao quadrado sobre 2. Pronto, gente. Está aqui a terceira equação do MOVE. Que equação que é essa aqui? Ó? Essa equação aqui é chamada de equação horária do espaço. Por que que ela é chamada de equação horária do espaço? Ela é chamada de equação horária do espaço porque eu tenho duas variáveis aqui, ó, que é o espaço e o tempo. Por isso que fala equação horária do espaço, ok? Então tá aqui, ó, chegamos à terceira equação do MOVE, tá certo? Só um detalhe, em casa, tenta desenvolver esse caminho aqui, ó, que é o caminho mais geométrico. Você vai ver que esse caminho aqui, ó, chega nessa mesma equação, ok? Vamos então para a próxima equação do MOVE. Bom, vamos lá então. Qual que é a próxima equação do MOVE que eu vou apresentar para vocês? É o seguinte, vocês viram aí que até agora nós tivemos duas equações horárias, certo? Tivemos uma equação horária da velocidade, que é uma equação que relaciona V em função de t, e eu acabei de mostrar aí na sequência a segunda equação horária, que é a equação da velocidade em função do espaço em função de tempo. Então, duas equações horárias, da velocidade e do espaço. Aí teve um camarada aqui, italiano, o evangelista Torricelli, que ele pensou assim, poxa, mas se você tem a equação de V em função de t e de S em função de t, sabe que não teria como eu colocar V em função de S e tirar essa variável em comum, que é o tempo? E ele conseguiu isso, e aí hoje, em homenagem a ele, a equação é chamada de equação de Torricelli. Essa então vai ser aí a quarta equação do MOVE que a gente vai apresentar. Como que o Torricelli conseguiu essa manobra dele? Então é o seguinte, ó, ele conseguiu da seguinte forma, ele pegou aqui a equação horária da velocidade, que é essa aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Espero que vocês tenham feito aquele outro caminho de dedução da equação horária do espaço, tá? Para você naquele momento dar uma enxergada naquele outro caminho, ou então nesse caminho que eu mostrei da integral. Então ele pega essa equação aqui, ó, e faz o seguinte, ó, eleva os dois lados ao quadrado, tá vendo? Eleva antes da igualdade ao quadrado e eleva depois da igualdade ao quadrado.
Se você elevar antes da igualdade ao quadrado, vai ficar assim, ó, v ao quadrado. Elevando isso aqui ao quadrado, como é um quadrado da soma de termos, é um produto notável, né? Como é que a gente resolve o produto notável? É o quadrado do primeiro mais o quadrado do segundo mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ficou isso aqui. Aí, o Torricelli pegou essa equação e isolou o seguinte, ó, ele colocou v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado mais... Quando ele olhou para esse termo aqui, ó, ele falou assim, eu vou isolar aqui o 2a. Se você isolar aqui o termo 2a, olha o que vai ficar para mim. Ó. O que eu tenho que multiplicar por 2a para chegar em 2v0at? Pô, já tem o 2a de fora, está faltando só quem? Está faltando o v0t. Mas, então se você multiplicar isso por isso, já dá isso. Agora tem que sobrar isso aqui. Ó. Quem que eu tenho que multiplicar por 2a para obter a ao quadrado e t ao quadrado? Ó, um a eu já tenho, está faltando mais um a. Eu não tenho nenhum t ao quadrado, tenho que botar o t ao quadrado. E esse 2 que está multiplicando não existe aqui. Então tem que colocar um 2 aqui embaixo, porque quando eu vou multiplicar, cancela. Então vamos lá, se você multiplicar 2a por isso aqui, dá isso. Se você multiplicar 2a por isso, dá isso. Aí o Torricelli fez isso. Quando ele chegou nessa parte aqui, ó, ele olhou exatamente para isso aqui. Ó. Gente, quem que é isso aqui? Eu acabei de mostrar na equação anterior. Tudo isso aqui ó, não era o espaço percorrido? Não era exatamente a área do gráfico lá? Então, se tudo isso é o espaço, eu posso remover tudo isso e removendo isso eu coloco ΔS. Vai ficar para mim essa equação aqui. Ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração que multiplica o espaço percorrido. Pronto, ó. Essa é uma importante equação aqui do MOVE. Essa equação aqui, ó, ela é chamada de equação de Torricelli. É a equação de Torricelli. Então perceba que nós já apresentamos para vocês aí, ó, 4 equações. A primeira que é a equação da própria aceleração. A segunda é a equação horária da velocidade, a terceira é a equação horária do espaço e a quarta é essa aqui, é a equação de Torricelli, que dá para você relacionar a velocidade, a aceleração e o espaço. E vamos para ir para a última equação do MOVE. A última equação do MOVE é a equação genérica que dá para você obter a velocidade média, só no caso do MOVE. Então olha só, gente, como que é essa última equação? A última equação é essa aqui, ó. Como que eu encontro a velocidade média para qualquer tipo de movimento? Seja um movimento aí uniforme, uniformemente variado ou um movimento simplesmente variado. A equação da velocidade média para qualquer movimento é essa aqui, ó. ΔS sobre ΔT. Pois bem, então essa equação aqui vale para qualquer movimento. Só que a partir dessa eu vou encontrar uma outra que é válida só para o MOVE. Então olha só, vai ficar para mim então. A velocidade média é igual. Gente, esse ΔS aqui não é o espaço percorrido pelo móvel? Qual que é a equação que a gente pode obter através aqui do espaço percorrido pelo móvel? Se você voltar naquela equação que eu pedi para você fazer a dedução lá, vai chegar um momento lá na equação que você obtém a partir da área do trapézio, né, que é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, vai ficar algo mais ou menos assim, ó. A base maior é a velocidade final, mais a base menor é a velocidade inicial, a altura era o tempo, dividido por 2. Essa aqui é a equação que calcula a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Dividido por quem? Pelo tempo, ΔT. Olha quem é que aparece multiplicando em cima e embaixo aqui, ó, o ΔT. Posso cancelar o ΔT em cima e embaixo, vai ficar para mim essa equação. Ó. Então a velocidade média é igual a V mais V0 dividido por 2. Pronto. Ó. Essa então é a última equação que a gente apresenta para vocês aqui, ó, no MOVE, tá certo? Então o MOVE tem as seguintes equações. Ó. Tem a primeira equação da aceleração, a segunda horária da velocidade, a terceira horária do espaço, a quarta é a equação de Torricelli e essa aqui é a quinta e última, que é a equação para calcular a velocidade média no MOVE. Essa equação é válida só para o MOVE. Quem que é o V e o V0? É a velocidade inicial e a velocidade final. Portanto, se você conhece a velocidade inicial e a final, dá para calcular a velocidade média, ok?
Gente, só para encerrar essa aula nossa aqui, ó, sobre o move, eu gostaria de fazer apenas um comentário sobre a terceira equação lá, ó, que é a equação horária do espaço, tá bom? Então deixa eu só retomar aqui, ó, uma pequena discussão sobre a equação horária do espaço. Olha só, quando eu apresentei para vocês lá, nós deduzimos a equação horária do espaço. Lembra que a equação horária do espaço não deu algo mais ou menos assim, ó? S é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, certo? Gente, quem que são as nossas variáveis aqui? As variáveis são o espaço e o tempo. Só o espaço e o tempo é variável. O resto que está na equação é constante. O espaço inicial é constante, a velocidade inicial é constante e a aceleração é constante. Quando então eu olho para as minhas variáveis, que são o espaço e o tempo, qual que é a maneira como elas se comportam? Olha só, a variável primeira é S, linear. A segunda é o tempo, quadrática. Então isso aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Então essa equação é a equação do segundo grau. Então se você pegar aqui o nosso plano cartesiano e colocar aqui a variável independente, que é o x, no lugar do tempo no lugar do x, a variável dependente, que é o y, e colocar aqui o espaço, se você plotar no gráfico aqui S em função de t, para obedecer essa equação tem que ser o quê? Uma parábola. É a equação do segundo grau. Quando você plota no gráfico, dá uma parábola. Então, olha só. Essa equação aqui, ó, ela se refere à equação reduzida do segundo grau. Qual que é a forma reduzida da equação do segundo grau? É essa aqui, ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. O termo independente é onde a equação corta o eixo y. No caso aqui, o termo independente seria a posição inicial. Quem multiplica o termo x é o b, no caso é a velocidade inicial. E quem multiplica a variável x ao quadrado é o a. Quem que é o a aqui? Ó? É a sobre 2. Então, a parábola, ela pode ser de dois tipos, tá certo? Ela pode ser assim, ó. Ela pode ter a concavidade para baixo, ou ela pode ter a concavidade para cima. Quando a concavidade for para cima, como é esse caso aqui, ó, de concavidade para cima, o termo A é o quê? É positivo. E quem que é o termo A? O termo A é a metade da aceleração. Então, nesse caso aqui, quer dizer que a aceleração será positiva. E quando a concavidade for para baixo, como a gente representou aqui, ó, quer dizer que o termo A é negativo. Quem que é o termo A? É a metade da aceleração. Então, quando a concavidade estiver para baixo, a aceleração vai ser o quê? Negativa. Certo? Concavidade para cima, a aceleração é positiva. Concavidade para baixo, a aceleração é negativa. E um outro ponto muito importante que a gente deve analisar sobre essa parábola é esse ponto aqui, ó. Como que é o nome desse ponto? Esse ponto é o vértice. O vértice, ele traz uma informação muito importante acerca do movimento. O que acontece aqui, ó? O vértice, ele tem as coordenadas dele, que é chamada de coordenadas do vértice, que é o x do vértice, aqui, ó, e que é o y do vértice, aqui, ó. Esse x do vértice e o y do vértice tem uma equação para você encontrar, lembra? Como que você encontra o x do vértice? É menos b sobre 2a. O b da equação do segundo grau é a velocidade inicial. O a da equação do segundo grau é a sobre 2. E finalmente, ó, o y do vértice tem uma equação para encontrar ele, é menos delta sobre 4a. Esse delta é da forma de Bhaskara, b ao quadrado menos 4ac, tá certo? Então aqui o x do vértice indica um tempo. Que tempo que é esse? E o y do vértice indica uma posição. Que posição que é essa? Vamos ver? Por exemplo, se você olhar para essa primeira parábola aqui, ó, de concavidade para baixo, olha o que está acontecendo aqui no início do movimento. Na medida em que o tempo está passando,